Hoje nós vamos falar sobre um vilão das mulheres. Por muitas existe um preconceito, mas hoje a gente estudando mais e aprendendo mais sobre ela, a gente sabe que isso aí é só tabu, porque a gente pode ter uma vida tranquila, igual um adolescente. E comigo, ó, a farmacêutica Cristina vai falar sobre menopausa. Bom, a gente sabe que hoje em dia quando fala assim, você entrou na menopausa? Eu não, né? Porque existem vários tabus. E a mulher, ela não engravida mais, a mulher não tem vida sexual mais, a mulher engorda. Tem um monte, né, de fatores aí que englobam a palavra menopausa. Medo. Mas hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia você consegue burlar todas essas situações e ter uma vida normal, né? Normal e para muitas mulheres... Melhor ainda. Melhor, É verdade. porque melhora a textura da pele, melhora muitas outras coisas. E tudo isso é um tabu mesmo, Gra. Principalmente porque hoje em dia existem tantos recursos, né? Lembrando, o que é a menopausa? Isso. Nada mais, nada menos do que é a mulher não ter mais aquela fase, né? Daquele ciclo onde a gente tem a nossa produção dos óvulos, a gente tem a menstruação e tudo mais. É a reprodução, isso, né? Que é isso? A nossa fase de reprodução. É. E o que requer essa fase de reprodução? Os nossos hormônios. Então, existe uma redução da produção de alguns hormônios e aumento de outros, e que acaba proporcionando tudo isso. Então, menopausa engorda? Não, a menopausa não engorda. Ela proporciona, sim, um inchaço, um edema, que é normal, porque a gente passa a produzir estrogênio, que é um hormônio importante na circulação da mulher. Então, isso acaba proporcionando um pouquinho mais de retenção de líquido. A menopausa, ela me proporciona mais flacidez? Não, a menopausa não proporciona isso, é natural da mulher e do ser humano, homem também, né? Nós vamos produzindo um menor número de colágeno ao longo do tempo, ao longo da vida. Mas na fase da menopausa, a gente passa a diminuir a produção e um pouquinho da absorção, o que nós podemos suplementar. Hoje em dia você encontra muito facilmente. Então, tudo isso tabu e não existe mais este medo, né? Isso que você falou é uma verdade, Gra. Muitas pessoas falam, eu tenho medo de entrar na menopausa por conta de tudo isso. E às vezes tem que ter medo de falar que está na menopausa por preconceito das outras pessoas, que não entendem o que é menopausa, né? Existem muitos estudos que comprovam o quanto que isso cada vez mais vem mudando este conceito, principalmente porque as mulheres, né, os casais, eles têm diminuído essa vontade de reprodução. Então, está sendo muito substituído, né, uma criança dentro de casa por um animalzinho, porque essa vida louca acaba não tendo. Então, isso acaba também facilitando este entendimento lá na frente. Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter uma menopausa tranquila, com atividade física, uma alimentação. A gente sabe que o açúcar e a farinha branca, elas são prejudiciais, não só para quem está menopausa, mas para a gente na melhor idade, que a gente vai ficando, né? Depois dos 50, a gente vai realmente, naturalmente, tanto o homem como a mulher, vai diminuindo todo tipo de produção, metabolismo, né? O colágeno, como que você falou. Então, a gente tem como ter um suporte. Eu falo que essa fase de idade é uma fase que a gente tem que curar o geriatra, embora pareça uma palavra engraçada, né? Coisa de velho, mas é verdade, porque o geriatra, o que ele faz? Ele previne. Então, está na hora de você prevenir. Aliás, se você puder prevenir antes, vocês mulheres com 30, né, 30 e poucos anos, já começar a se cuidar, já é uma boa... Eu fui no geriatra, minha primeira vez que eu fui no geriatra, eu tinha 34 anos. E vou falar, isso ajuda muito, porque eles têm todo o know-how de quando a gente for mais velho, em relação à osteoporose, que é inevitável, osteopenia, né, a flacidez, porque a gente quer envelhecer bem. E você tendo um profissional especializado em envelhecer, que sabe tudo que pode acometer com a gente quando estiver velho, melhor ainda. Então, você tendo o geriatra ou o nutrólogo, que hoje em dia os nutrólogos são fantásticos para isso, né? Com a reposição. Olha eu aqui, daqui a pouco eu estou consultando. Mas a suplementação é muito boa, né? Fundamental. E por que é fundamental a suplementação? Porque nós não conseguimos, na nossa alimentação, por mais que seja saudável, todos os dias ingerir as vitaminas que nosso corpo precisa. Então, suplementar é aquele complemento
daquilo que eu já me alimento bem e saudavelmente. E nem sempre alimenta bem saudavelmente, né? Acha que é? Eu acho que eu acho que porque eu como salada, eu sou super assim, né? Cheia de vitamina. Na verdade, não, falta muita vitamina. Então a gente tem que suplementar. Essa coisa de falar assim, eu não preciso. Todo mundo precisa, né, Cris? Muito. Principalmente vitamina C, vitamina D e vitamina C. São fundamentais no nosso organismo. A D, mesmo a gente morando num país tropical, onde tem sol 24 horas, mas a nossa absorção não é dessa forma, né? Não é você ficar um pouquinho no sol e ok. Não pode ter filtro solar, tem horário certo, tem que estar com o corpo inteiro, né, em aberto. De preferência de colo e costas. E não adianta, a gente não consegue. Tem que suplementar a vitamina D, que hoje em dia é um hormônio. É um hormônio e é o maior... Sem ele, a gente não absorve as principais vitaminas. A deficiência da vitamina D não deixa absorver as outras vitaminas. E mesmo você que entrou na menopausa e sofre de algumas... como aquele calorão que todo mundo fala, de repente está inchando demais. Hoje em dia você tem produtos, principalmente na farmácia de manipulação, de produtos naturais com ervas, né, que podem estar auxiliando e ajudando. Auxiliam demais, né? E você pode encontrar, temos na rede Drogal, também na manipulação, e buscar também a orientação do profissional, desse geriatra, que vai encontrar a dose correta e a concentração correta de cada um desses ativos. Até porque a suplementação a mais do que você precisa, ela pode ser prejudicial. Por isso tem que tomar muito cuidado até com vitamina, né? Tudo na vida em excesso faz mal. A falta faz mal e o excesso faz mal. O equilíbrio é fundamental. Exatamente. Então tá aí, hoje a gente bateu um papo falando sobre menopausa, quebrando um pouco o tabu e alertando vocês, né, 40 a mais aí, 50 a mais, que tem que se prevenir, que tem que se cuidar, que para tudo tem solução, só para morte que não, né? Então vamos se cuidar. Cris, obrigada, minha linda. Nossa, e eu espero você numa próxima. Até. Obrigada.